eu preciso entender que é normal sentir medo, né? Então, como eu já falei, é normal sentir medo. É normal sentir medo. Você tem que entender que até a Fernanda Montenegro, grande atriz brasileira que concorreu ao Oscar, já disse ter medo várias vezes. Ela disse, olha, sempre antes das apresentações eu tenho um certo frio na barriga, um certo medo. E justamente porque é o medo de alguém comprometido com a plateia. Então, primeira coisa, tira a força do medo. Ele não é assim tão grande como a gente imagina. Ele não é tão bicho-papão. Ele não é tão incomum quanto possa parecer. Tirar o peso do medo é muito legal. Veja que a ansiedade, que também é um tipo de medo sobre o desconhecido, é normal para as pessoas que se apresentam em público, né? Desde que ela esteja controlada, desde que ela esteja dentro dos seus limites. O que fazer para perder medo? Comece a falar em público. Você não vai perder medo de falar se você não falar. Como eu tinha medo de, por exemplo, de altura, e eu só perdi esse medo quando eu comecei a encarar a altura. Eu tinha medo de montanha-russa, eu tinha medo de aqueles brinquedos que você fica de ponta cabeça, né? Barco viking ou kamikaze, que literalmente você fica de ponta cabeça, até que um amigo me obrigou a ir nesses brinquedos, e foi aterrorizante. Mas à medida que eu insistia, ia a segunda, terceira, quarta vez, eu via que não era esse bicho de 7 cabeças e que eu saía vivo daqueles brinquedos. Então aprendi a racionalizar, né, a pensar na segurança. Né? Eu estou com cinto de segurança, isso foi testado, esse é um parque conhecido, esse é um parque de renome. Não há razões lógicas para sentir medo. Isso me ajudou hoje a vencer aquele medo que eu tinha de altura. Hoje eu não tenho mais medo de altura como eu tinha, era um pavor. E assim também, o medo de falar em público vai sumir à medida que você tenha a coragem de começar a exercitar, de começar a falar. Entenda que você nunca vai estar pronto, 100% pronto. E esse é um grande erro de vários oradores que esperam estar 100% prontos. Aí já fez curso de oratória, já fez terapia, já fez teatro, já fez um monte de coisa e ainda não está pronto. Assim como a águia, os bebezinhos, né, os filhotinhos da águia, só saem do ninho porque o ninho está desconfortável, assim você só vai sair dessa zona de conforto se alguém te empurrar, né, para voar como a águia faz com os seus filhotes, levando ela até a beira do abismo. Então nós temos que dar os nossos passos. A coragem não é a ausência de medo, mas é dar passos apesar do medo. Então, dê pequenos passos, né? Você está aprendendo agora aqui nesse canal, nesse vídeo, a teoria, que claro é muito importante, é o mapa, mas ao mesmo tempo você só aprende a caminhar caminhando, você só aprende uma língua errando, você só aprende a falar falando, né? Ou plenamente a falar falando. É importante fazer um curso teórico? Claro que sim, porque você evita muitos erros e aprende muitas dicas. Mas a teoria, ela, ao mesmo tempo, ela pede a prática, né? Então, comece a falar. Você vai ter resultados à medida que você vai falando, né? E à medida que aquela criança tem a coragem de levantar e acender a luz e dar um passo até aquele armário e abrir o armário e ver, puxa, não tem nada ali. Era fruto da minha imaginação. Essa imaginação muito maluca, essa imaginação muito doida. Se você deixar ela solta, ela vai complicar a sua vida. Então, aproveite as oportunidades para falar. Quem sabe você faz parte aí de um movimento empresarial, de uma associação, de uma academia, de um grupo de escola, de um grupo de amigos. Faça as leituras, né? Ou na sua religião que você frequenta, peça para fazer as leituras, mesmo que sejam coisas pequenas. Peça para dar boa noite no microfone, peça para avisar, dar recados no microfone, nem que seja às vezes um recado daquele cara que deixou o carro ali, sabe, mal estacionado e que está travando, ou está com as luzes acesas, ou que está com as janelas abertas. Peça esse favor, olha, eu quero falar no microfone para avisar que tem um carro lá que está trancando, que precisa mexer e tudo isso, isso vai ajudando. Bom, faça a apresentação de um palestrante, de um ator, de alguém que vai entrar no palco, isso é muito importante. Então, mesmo que você faça a apresentação dele ou dela com o roteiro na mão, isso é muito importante para você se exercitar. Então,
Então, o mestre de cerimônias, né? Diga, posso dar boa noite, posso recepcionar o pessoal, posso agradecer eles antes de você falar? Essas são boas dicas para quem falam ou pessoas que querem falar ao público e tem medo de falar em público.